Salve, salve rapaziada, aqui é Matheus, sou professor de História e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos depois da queda do Império Romano. Nós vamos entrar aqui no Ocidente, lembrando lá para você que você não viu, tem uma playlist sobre o Império Romano, a Antiguidade, tanto oriental quanto ocidental, que antes do Império Romano acabar no Ocidente, ele foi dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? O do Ocidente, que nós vamos tratar agora, o que aconteceu com esse império, e aqui nasce então o Reino Franco, o Império Carolígio, né? Nós vamos tratar deste pedaço aqui do Império Romano que foi dividido. O outro nós vamos tratar numa outra aula, ele vai durar toda a Idade Média. Esta aula é a introdução para a Idade Média, tá bom? Então vamos partir do princípio. O Império Romano, ele se desfez por uma série de crises que estão no vídeo que você precisa ver. E os povos que estavam em volta começam então a voltar para a região que anteriormente era Império Romano. Diversos povos, os povos que eles chamavam de povos bárbaros, né? Bom, dentro desses povos, nós temos, né? Ou tínhamos lá, eu digo temos porque esses povos aqui, esse povo aqui, o povo franco, é da onde vem a origem da França e dos franceses. Olha só, este povo vai se organizar e vai ser ali naquela região mais europeia onde se localiza a França, o maior império ali organizado dos povos bárbaros, dito assim bárbaros, né? E esse reino vai crescer muito, tanto que vai ganhar uma notoriedade e vai contribuir para o que virá depois, né? Que é o feudalismo, que é a Idade Média, a Alta Idade Média. Depois nós vamos estudar passo a passo disso. Então esse reino franco, ele vai se dividir em duas dinastias, né? Primeira, a Merovígia, que vem e tem este nome por conta de Meroveu. Este rei Meroveu, um rei franco, ajudou o Império Romano lá atrás a organizar as fronteiras no combate contra os hunos. Ele continua ali como rei e seus descendentes garantem então a dinastia Merovígia, todos que vieram depois, tá? Nessa dinastia tem um nome muito importante, que é o rei Clovis. Este rei Clovis é o cara. Por quê? O que ele fez? Lembre-se disso. Sempre quando você pensar assim, aquele cara que consegue unificar, consegue gerar poder para um povo, vai ser sempre destaque entre os imperadores. E foi o que Clovis fez. Ele unificou as tribos francas, tá? E se converteu ao catolicismo. Quando ele se converte ao catolicismo, porque ele é um homem apaixonado, se apaixonou, se converteu para casar, casou. Quando ele se converte ao catolicismo, ele recebe o apoio de quem, pessoal? De quem? De quem? Do Papa, da Igreja. Então isso confere a ele legitimidade. Quer dizer que agora ele era um cara que a Igreja falava, este cara pode ser ouvido, este cara é abençoado, este cara é de Deus, entendeu? Ele foi galgando esses degraus aí, ganhando essa força, esse poderio. Isso é muito importante. Então ele conquista, com o apoio papal, vitórias, novas terras, e a dinastia segue. Os filhos dele, né, a descendência de Meroveu, do rei Clovis, eles vão ser conhecidos como os reis indolentes. Por que indolentes, professor? Porque eles não estavam nem aí. Vida mansa. Lembre-se, unificação, povo, todo mundo na prosperidade, sossegado. Ali já tem um apoio da igreja. Os reis, os filhos, quando sobem ali, vão galgando ali e vão chegando filho após filho, eles não estão mais preocupados em conquistar a terra. Eles não estão mais preocupados em garantir que são alguma coisa. A igreja já diz que ele era, né? Lá em Clovis já diz que eles são. Então eles começam a ficar folgados. Só tão afim de querer saber de combates, de joguinhos e tal, de festas e tal. E são assim, na linguagem popular, bem vagabundo, bem Nutella, não estão nem aí com a vida. Por isso eles são chamados de reis indolentes. Bom, se eles não estão nem aí
Guarde outra lição de história. Não existe vácuo de poder. Sabe? Se os reis ali, os indolentes, não estão tomando conta do que é preciso, alguém tá. Pode ficar sossegado. Tem sempre alguém querendo, de olho na sua hortinha, viu? É assim que funciona. Então, quem mandava lá? Eles tinham um prefeito dentro do palácio chamado majordomos ou mordomos, que era quem administrava ali enquanto os reis ficavam ali, acordando tarde, dormindo tarde, nem a hora do Brasil, nutelagem para todo lado, e o mordomo só pá. Só que rei fraco não fica. Governante fraco não se sustenta. E em determinado momento, aliás, um rei fraco ele pode pôr a perder todo um império, todo um reinado. Antes que isso acontecesse, o Papa, ele convence, então, Carlos Martel a depor o último rei indolente, que é Childerico III. Um nome bonito para nome de cachorro, né? Childerico, vai, olha, já foi rei, hein? Childerico, pega a bolinha, Childerico. Então, Carlos Martel. Quem é esse Carlos Martel? Percebam, reis ali, ó, não queriam nada com nada, nutelagem. Carlos Martel, ele impede o avanço dos muçulmanos para a conquista da Europa. Em 732, na Batalha de Poitiers, ele impede o avanço islâmico ali. Uma vitória muito importante. Essa vitória aqui em Poitiers é muito importante. Por quê? Porque aquilo era um terror para a população europeia. E Carlos Martel sai com o quê? Moral. Moral que os reis não tinham. Então, assim que o Papa convence Carlos Martel a depor Childerico, ele passa a ser então um primeiro, toma ali então o poder. Depois disso, o que é importante aqui? O filho dele, Pepino o Breve. Olha que nome bonito. Era um cara bom de guerra, mas não sabia pôr nome em filho. Pepino o Breve. Aqui ele funda a dinastia Carolígia. Perceba, nós já vimos daqui de Meroveu e agora entramos na Carolígia. Pepino, por que Pepino colocou Carolígia? Porque Pepino é um cara gente boa, Pepino é um filho bom. O que ele fez? Colocou o nome da dinastia no nome do pai, Carlos Martel, dinastia agora Carolígia. Olha só como ele é bom. Então, dessa dinastia vai vir o cara que é quase insuperável, muito fera, que é o nosso querido Carlos Magno. Carlos Magno também tem o apoio da igreja, tanto que no dia de Natal, 25 de dezembro de 800, ele é coroado pelo Papa, mais uma certificação da igreja. Percebam só como essa relação é importante para garantir, né, naquele período, a força do rei, né? E isso a gente vai ver também na Idade Média. A força da legitimidade da igreja. A igreja diz sim e não, já começou aqui. Então, quando a gente vai estudar a Idade Média, por isso que a gente começa por aqui, ó, Carlos Magno coroado pelo Papa. E o que ele faz? Ele expande mais ainda. Ele é coroado pelo Papa, ele é coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Sacro de sagrado. Percebam que agora já estamos misturando cada vez mais aqui o poder político e o poder religioso. Tá? Ele expande. Mas, como vocês já viram em outras aulas aqui, quem expande precisa cuidar. E se você tem mais prato para carregar do que braço, fica muito complicado. E o que ele cria aqui? Ele cria o benefício. O que é o benefício? Ele começa então a distribuir terras. Olha, isso aqui você vai ver na Idade Média, vai ver com força no feudalismo. Ele começa a distribuir terra para os caboclos ajudar ele, né? Aí ele distribui marcas, da onde nascem os marqueses. Ele distribui condados, da onde nascem os condes, e os ducados, da onde nascem os duques. Ele vai dando esses títulos de nobreza para os camaradas amigo dele que ia cuidar das terras. Isso aqui é totalmente a cara do período feudal da Idade Média, né? Quando o Carlos Magno morre, ele é substituído por Luís
o Poderoso. Só que, olha o nome dele, Luís o Poderoso. Acontece o seguinte, rapaziada, vamos analisar aqui. Carlos Magno não distribuiu muitas terras? Sim, professor, essa parte eu já entendi. Quando ele distribui, os caras que estão tomando conta vão se fortalecendo. Os senhores feudais vão se fortalecendo ali. Então, o poderio político e até militar, porque eles já tinham exércitos armados para defender aquelas regiões, vai crescendo muito. Então começa aquele, agora nós estamos querendo conversar diferente. E o Luís Poderoso fica naquela de, eu não sei como é que eu faço, eu tô numa sinuca de bico, tem um problema de disputa com os senhores, né? E essa disputa ela continua até que em 843, um tratado de Verdun, os 3 filhos dele, Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário dividem o reino germânico, o Império Carolígio, o reino franco, que depois cresce e desenvolve, em 3 partes para cada um deles. Isso aqui é o princípio da descentralização de poder. Fazendo um breve resumo, lembre-se, Meroveu, a sua dinastia aqui com Clovis unifica, se cristianiza, expande. Os reis indolentes, 0-0. Carlos Martel, herói de guerra, rompe com o Childerico e toma o lugar dele. E então o filho dele, Pepino o Breve, tá? Dá o nome da dinastia, fala assim, daqui para frente é dinastia Carolígia por conta de meu papai, tá? E o filho do Pepino, Carlos Magno, ele é coroado pelo Papa no Natal de 800, e ele passa então depois de expandir ainda mais o império, distribuir terras. Essa questão da distribuição de terras, mais a forma como os romanos administravam o comitatus com os povos bárbaros, essa assim, você trabalha para mim, você tem que me dar alimento, você cuida daquelas terras, vai ser base para a relação de suzerania e vassalagem que nós vamos ver completamente durante todo o período feudal, durante toda a Idade Média. Então percebam que aqui vai acontecendo o quê? Uma descentralização do poder. Tá? Eles sobem ao poder e aqui eles vão dividindo o poder. Tá bom? Até chegarmos então no que é a Idade Média, a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, continue estudando. Você caiu aqui por paraquedas, se inscreve aí e abraço. Até a próxima.